Graça e paz, amados. Vamos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Mas antes eu quero pedir para você que ainda não é inscrito, que se inscreva, acione o sino de notificação e tenha cuidado de acionar a opção todas, para que você não perca nenhum dos nossos vídeos, tá certo? E você que já é inscrito, continue compartilhando, deixando seu like, seu comentário. Isso é importante demais para o crescimento do nosso canal. Então eu peço a sua colaboração nesse sentido, tá bom? Dito isto, vamos à mensagem de hoje, que está em Daniel, capítulo de número 5. Daniel, capítulo 5. O rei Belsazar deu um grande banquete a 1000 dos seus senhores e bebeu vinho na presença dos 1000. Queridos, eu quero meditar com você nesta passagem. Aqui no capítulo 5 de Daniel, a Bíblia vai nos contar um evento, vai nos falar de um evento que o rei, filho de Nabucodonosor, promove no seu palácio. E neste evento ele decide então beber vinho com os seus funcionários, suas mulheres, suas concubinas. Até aí tudo bem, é normal para um rei da sua época, para um governante. Tudo bem, é normal ele promover um evento, né, onde ele vai se reunir com a sua equipe de trabalho. Porém, o que o rei fez foi algo que desagradou o Senhor. O rei manda então pegar os utensílios que eram da casa do Senhor, para que ele e seus convidados tomassem vinho, né, bebessem, e além disso, eles louvaram a deuses que foram feitos pelas mãos dos homens. Inclusive a Bíblia fala sobre isso. E aí a Bíblia diz que Deus então, ele escreve com a sua mão, ele escreve na parede, e o que ele escreve é a sentença contra o rei. Queridos, aquele rei, ele foi soberbo, ele foi altivo, e em nenhum momento ele respeitou o Senhor, em nenhum momento ele respeita a casa do Senhor. Os utensílios que ele usou, eram utensílios que eram da casa do Senhor. E quando o rei vê a mão escrever, diz a Bíblia que seu rosto fica desfigurado, porque dentro dele ele sentiu um medo e ele sabia, acredito eu, que ele já temia que aquilo ali era algo contra ele, contra o seu rei. Quando então ele toma conhecimento sobre Daniel, porque Daniel, ele, ao que me parece aqui, ele passou um tempo esquecido ali na Babilônia. Tanto é que o rei não o conhecia, mas a rainha, né, a esposa de Nabucodonosor, a viúva, né, mãe deste rei, ela diz para ele, olha, não fique nervoso, não fique preocupado, porque aqui tem um homem que pode decifrar o que está escrito na parede. E quando Daniel se apresenta a ele, Daniel fala, olha rei, o seu pai, o rei Nabucodonosor, Deus deu para ele poder e glória, ele subjugou as nações, quem ele queria matar, ele matava, quem ele queria deixar viver, ele deixava, quem ele queria exaltar, ele exaltava, quem ele queria humilhar, ele humilhava. E ele disse, olha, Deus tirou Nabucodonosor do meio do convívio dos seres humanos. E você sabendo de tudo isso, mesmo assim, você não respeitou o Senhor Deus Todo-Poderoso. Mesmo assim, você não deu glórias ao Senhor. Mesmo assim, você não teve temor do Senhor. E aí você bebeu vinho nas taças, usou os utensílios que eram do templo do Senhor. E ainda além disso, você e os seus funcionários louvaram a deuses que foram feitos pelas mãos dos homens. Isso te diz alguma coisa? Isso diz alguma coisa para você que está assistindo este vídeo? É interessante, irmãos, nós refletirmos sobre isso. Eu, fazendo uma pequena pesquisa a respeito das festas juninas, a respeito das tradições que existem, né, que comemoram-se, é comemorado o dia de São João, eu fazendo uma pesquisa e eu descobri que a instituição, né, a religião que instituiu a homenagem a João Batista, eu liguei, né, para um lugar, para uma dessas instituições, e perguntando qual é o São João que vocês comemoram, é João Batista ou é
o apóstolo João? Não, é João Batista, porque nós comemoramos João Batista. E aí eu acho interessante, eu falei para a pessoa, mas por que vocês relacionaram a dança com a homenagem que vocês fazem a João Batista? Eu sei que vocês dizem que vocês comemoram o dia do nascimento de João Batista e vocês relacionam a dança porque a dança foi o objeto, né, através da qual ou do qual João Batista foi morto. Quando a filha de Herodias pediu a cabeça de João, ela pediu porque ela dançou, entrou no salão dançando, que era o aniversário do rei. O rei gostou daquilo ali, daquela dança, e deu a ela o direito de fazer um pedido. E o pedido que ela fez foi exatamente a cabeça de João Batista. E aí a pessoa disse assim para mim, eu perguntei para ela, mas onde é que está escrito na Bíblia o aniversário, o dia do nascimento de João Batista? Onde é que está escrito? Não, na Bíblia não tem. E aí a pessoa me deu o site. Olha, no site tal, você pode entrar e você vai ter todas as informações. Eu falei, não, mas eu quero informações bíblicas, que está na Bíblia. Eu disse, não, mas nem tudo está na Bíblia. Mas o que está no site é informação, segundo ela, informação certa. Ué, como é que é informação certa, irmãos? Sobre um personagem bíblico, se não está na Bíblia o que está escrito lá naquele site. Então é importante nós refletirmos eu quero refletir com você sobre duas situações. Primeiro, a soberba precede a ruína. Aquele rei se tornou tão soberbo, tão orgulhoso, tão altivo, que através disso a queda dele aconteceu. Inclusive a morte dele. Porque a sentença ali que Deus escreveu na parede foi sentença de morte contra ele. Segundo, ele conhecia o pai dele, foi um dos reis mais poderosos, ou mais poderoso, que já teve aqui nessa terra. E ele conhecia a história do pai dele. Ele sabia da história do pai dele. E mesmo assim, com todo o conhecimento, ele ignorou o que Deus fez, ele ignorou o que aconteceu durante a vida do pai dele, ele ignorou e mesmo assim, ele conhecendo tudo isso, ele virou as costas para Deus, ele desrespeitou o Senhor, né? E ele simplesmente fez algo que foi abominável ao Senhor. Então, eu quero com você refletir acerca desses dois assuntos. Temos que ter cuidado para nós não nos tornarmos soberbos, altivos, orgulhosos, arrogantes. E nós temos que também ter cuidado para nós não deixarmos de lado o conhecimento que nós temos da Bíblia, praticarmos o que ela diz, praticarmos o que a palavra de Deus nos ensina. Para quê, irmãos? Para que nós, então, consigamos alcançar aquele que é o nosso maior objetivo, que é o céu, que é a eternidade com Cristo. A Bíblia diz que o Senhor não leva em conta o tempo da nossa ignorância, ou seja, a falta do conhecimento. Mas a partir do momento que nós temos conhecimento, nós então temos a obrigação de praticar aquilo que nós conhecemos. Então, aquele rei conhecia, mas ele simplesmente ignorou o Senhor. Quantas pessoas hoje sabem que é errado, né? Certas práticas religiosas. Por exemplo, eu vou citar uma. Êxodo, capítulo 3, versículo 20, onde a Bíblia diz, não façais imagens de escultura, de nada, nem do que tem no céu, nem na terra e nem nas águas. Então, queridos, quantas pessoas têm esse conhecimento, mas mesmo assim ainda praticam adoração, né? Adoração a imagens, mas isso é algo que nós não podemos, nós temos que respeitar. Se a pessoa entende, se ela acha que está certo, tudo bem, mas a Bíblia não apoia, a Bíblia não nos dá essa base para nós adorarmos, né? Santos, imagens de esculturas. Está escrito na Bíblia, lá em Salmos capítulo 115, você pode ler, você vai ver o que está escrito lá. E Daniel, quando ele foi falar para o rei, interpretar o que estava escrito, Daniel falou para ele, vocês louvaram a deuses que não ouvem, que não andam e que não sabem de nada. Então, queridos, nós
respeitamos, nós não, não condenamos as pessoas que fazem isso, porém, nós trazemos um alerta, que a Bíblia condena esse tipo de prática, não é? Então, é importante nós olharmos para a Bíblia e procurarmos seguir o que está escrito na Bíblia. Eu vi um certo religioso dizer, há um tempo atrás, que a religião a qual ele representa está acima da Bíblia, porque ele disse que a Bíblia foi criada, foi escrita por causa da tal religião. Então, assim, nada pode estar acima da Bíblia, nada pode estar acima da palavra, porque a palavra de Deus, ela é inerrante. Inclusive o Senhor disse, passarão os céus e a terra, mas a minha palavra jamais passará. Então, nada pode estar acima da palavra de Deus. Então, se você tem alguma dúvida, medite na palavra, procure a Bíblia, né? Leia a Bíblia, examine as Escrituras, porque você vai encontrar tudo que você precisa para alcançar a salvação da sua alma através da Bíblia. Ore comigo em nome de Jesus. Querido e eterno Deus, Pai querido, nós queremos te glorificar, queremos te exaltar. Muito obrigado, Senhor, por esta mensagem. Obrigado pelo privilégio, Senhor, de anunciar a tua palavra. Senhor, abençoe todas as pessoas, meu Pai, que já assistiram este vídeo, aquelas que ainda vão assistir, que o Senhor derrame sobre elas a tua graça, a tua bondade, a tua misericórdia. Pai querido, nós te glorificamos e nós te exaltamos em nome do Senhor Jesus. Queridos, muito obrigado, que Deus abençoe a cada um de vocês. Continue compartilhando os nossos vídeos, deixando seu comentário, seu like, tá certo? Isso é muito importante para o crescimento do nosso canal. Um grande abraço e até o próximo vídeo, em nome do Senhor Jesus.